Oi, gente, aqui é o professor Bruno e a gente está junto para mais uma aula de filosofia. Pessoal, o assunto da aula de hoje é outro daqueles imensos, gigantescos. A gente vai falar, tá aí na tela, sobre ética e moral. Não é um assunto que dá para esgotar nessa aula, então a gente vai guiar esse assunto com uma pergunta muito simples. Você já ouviu falar no conceito de tragédia dos comuns? A gente vai, perseguindo essa pergunta, perseguindo esse conceito, conhecer três correntes éticas muito famosas na história da filosofia. Ética da virtude, o utilitarismo e a deontologia. Mas primeiro, olha aí na tela, vamos entender o que é a tragédia dos comuns. Esse conceito é criado por um escritor bastante interessado em ecologia, chamado Garrett Hardin. E ele vai conceituar a tragédia dos comuns o seguinte: é uma situação em que indivíduos, agindo de forma independente e racional, de acordo com o interesse individual, eles acabam atrapalhando a vida de todo mundo. Para vocês entenderem o que é isso, vem aqui na tela comigo, vamos pensar a experiência agrícola. Vamos construir uma pequena imagem aqui agrícola para a gente pensar o que é a tragédia dos comuns. Vamos supor que a gente tem uma quantidade de terra e que nesse espaço de terra habitem 50 pessoas. E nós sabemos que todas elas querem acumular riqueza, todas elas querem plantar, todas elas querem consumir. O que acontece se todas elas perseguirem esses interesses de maneira irrestrita, cada um pensando apenas em si mesmo? O resultado é o que a gente está vendo na tela. A gente esgota a terra, a gente produz muito lixo, a gente acaba até com a possibilidade dessa terra poder ser utilizada por outras pessoas. Então, vem aqui comigo, olhem essa situação onde cada pessoa, perseguindo o seu interesse individual, inviabilizou a vida em sociedade, porque agora não tem mais espaço para plantar, de acordo com esse nosso exemplo. Isso é o que o Garrett Hardin chama de tragédia dos comuns. É quando cada pessoa, perseguindo apenas o seu interesse individual, diminui, piora a qualidade de vida para todos, inclusive para si. Nesse sentido, para tentar entender esse problema e para tentar pensar como que a gente deve se comportar em situações assim, a gente vai conhecer três concepções éticas diferentes. Então, as três aí para vocês verem. Uma a gente vai chamar de ética da virtude, que é muito característica dos povos antigos. A outra, utilitarismo. E a terceira é o que nós chamamos de deontologia. Cada uma dessas, gente, vai ter um entendimento a respeito do que consiste a ação moral, a ação correta, a ação justa. Cada uma delas, então, vai estar desenvolvendo um pensamento para orientar as pessoas a respeito de como agir. A gente vai ver, então, cada uma delas, uma de cada vez. Vamos começar pela ética da virtude. Em primeiro lugar, ela é caracteristicamente desenvolvida no mundo antigo. Ela vai estar preocupada com de que modo as ações que executamos permitem o florescimento e o desenvolvimento do ser humano. E eu vou falar para vocês de Aristóteles como um grande representante dessa teoria. Então vem aqui comigo. A ética da virtude, gente, é muito desenvolvida no mundo antigo. A ideia é que as ações humanas têm que ser tais que permitam o pleno desenvolvimento humano. Quando eu falo, então, de pleno desenvolvimento humano, o que os antigos estão pensando? Eles estão pensando que, se nós compreendemos o ser humano como um animal que pensa, então a ação moral, a ação ética, a ação justa será aquela que vai privilegiar esse traço definidor da humanidade. Eu, então,
preciso pensar de que modos as minhas ações permitem o meu desenvolvimento enquanto ser humano. E aqui a gente pode pensar em Aristóteles. Aristóteles é esse pensador grego que vai elaborar uma ética em torno da noção de virtude. E para Aristóteles, gente, como é que nos tornamos pessoas boas? Como é que nós nos tornamos morais, bons, justos? Aristóteles diz que é através da prática, através do exercício. Eu me torno justo agindo constantemente como uma pessoa justa agiria. Nesse sentido, moral, ética aqui para Aristóteles é um hábito. Nós não nascemos já sabendo o que é justiça. A gente adquire justiça, a gente adquire ética, a gente adquire moral através da prática constante. Nós nos tornamos, então, morais, nós nos tornamos sábios. E para Aristóteles, galera, um grande motor para essa busca pela moral, para esse aprendizado ético, é a amizade. Olha aí na tela. Para Aristóteles, a amizade é fundamental para a vida. E para Aristóteles também, a amizade é o fundamento da vida moral e da vida política. Olha que curioso, vem aqui comigo. Olha como ele está dizendo que o fundamento da vida em sociedade é a amizade. É muito diferente do que a gente experimenta hoje em dia, não é? Por que Aristóteles confere à amizade essa centralidade? O raciocínio de Aristóteles é o seguinte: é através da amizade, é através do contato com os nossos amigos que eu sou apresentado a um mundo que é diferente do meu. Se eu não tivesse amigos, eu apenas conheceria o mundo que é aquele para onde o meu nariz aponta. Quando eu estou em contato com os meus amigos, se eles são meus amigos mesmo, eles irão me mostrar e eu vou ver um mundo muito diferente do meu. Os nossos amigos, então, eles retiram a gente do nosso egoísmo, eles retiram a gente do nosso solipsismo e mostram para a gente um mundo muito maior que aquele que a gente achava que era. Por isso, então, para Aristóteles, é através da amizade que eu aprendo a viver de maneira social, política e moral. Se a gente for pensar no caso aqui da tragédia dos comuns, para Aristóteles, houve uma falha ali do ponto de vista da amizade. As pessoas não conseguiram reconhecer que elas são absolutamente necessárias umas para as outras e simplesmente deram vazão aos seus desejos individuais. A gente aqui, então, pode ver como que os antigos, através da ética da virtude, pensaria uma convivência comunitária. Na ideia deles, cada um pertence ao outro de maneira indissolúvel. A gente não tem escolha. A gente nasceu junto, lançado num mesmo mundo, a gente tem que cuidar um do outro na medida do possível. E, nesse processo, a gente tem que praticar a ação virtuosa o tempo inteiro. A gente aprende a ser corajoso sendo corajoso. A gente aprende a ser ético sendo ético. Não tem manual de instrução para isso. Muito diferente da visão dos antigos é essa corrente ética que nasce na modernidade, que a gente vai ver na tela agora, que nós chamamos de utilitarismo. Ela, então, é desenvolvida na modernidade por um pensador chamado Jeremy Bentham, um outro grande representante que a gente conhece pelo nome de John Stuart Mill, e vai ser uma teoria ética que vai bolar uma ideia diferente sobre felicidade. Então vem aqui comigo. Os antigos, a gente acabou de ver, entendem que felicidade é uma coisa que resulta da prática muito disciplinada da virtude.
A gente aprende a ser feliz praticando a virtude. Para o utilitarismo, o raciocínio do que consiste ser a felicidade é um pouco diferente. O utilitarismo faz quase que um cálculo matemático para definir o que é felicidade. O utilitarismo vai afirmar que felicidade é o máximo de prazer e o mínimo de dor. Buscar a felicidade é tentar encontrar a maior quantidade de prazer possível e a menor quantidade de dor possível. Isso é felicidade individual para o utilitarismo. O John Stuart Mill e o Jeremy Bentham ilustram isso com vários exemplos. Eles podem perguntar da seguinte forma: por que é que uma mãe, por exemplo, faz o que for necessário para proteger o seu filho? A resposta de John Stuart Mill e Jeremy Bentham é muito simples. Na cabeça deles, uma mãe faz isso por quê? Porque não existe nada no mundo, não existe prazer no mundo que supere a dor de uma mãe ver uma coisa horrível acontecer com o próprio filho. Então notem como as ações éticas no utilitarismo levam em questão esse cálculo de prazer e dor. Se uma ação produz mais prazer do que dor, a ação é justa. Então, o utilitarismo aplica esse raciocínio à vida social, ética e política. E eles vão pensar, então, qual é a ação ética? Qual é a ação boa, a ação justa? Olha aí na tela a definição. A ação ética para o utilitarismo é aquela que resulta na maior felicidade possível para a maior quantidade de pessoas possíveis. Tem aqui, então, uma questão de distribuição. Eu tenho que organizar as coisas que eu tenho, os recursos que eu tenho, de forma que dessa organização resulte a maior quantidade de felicidade possível para a maior quantidade de pessoas possíveis. Vamos ilustrar isso com um exemplo. Vamos supor que eu tenho duas pessoas e que eu preciso decidir para quem eu vou dar um livro de presente. Eu tenho um só livro de presente, eu tenho que escolher se eu vou dar esse livro para a pessoa X ou para a pessoa Y. Vamos supor que a pessoa X já tenha muitos livros em casa e que a pessoa Y não tenha. E eu posso então pensar, dando o livro para quem eu produzo mais felicidade? A resposta aqui é para a pessoa Y, porque ela não tem livros. A pessoa X ficaria feliz? Ficaria, mas ela já tem livro. A pessoa Y, porque não tem nenhum, teria uma felicidade maior se a gente for fazer aquele cálculo proposto pelo utilitarismo entre prazer e dor. Notem, então, que o utilitarismo desenvolve aqui um princípio daquilo que chamamos de justiça distributiva. A pergunta é, como a gente distribui esses recursos de modo a produzir a maior quantidade de felicidade possível? Voltando, então, naquela questão da tragédia dos comuns, a gente vai precisar pensar de que modo eu posso organizar a Terra, de que modo eu posso partilhar a Terra para produzir a maior quantidade de felicidade possível para a maior quantidade de pessoas possíveis. Haverão pessoas que talvez fiquem infelizes nesse processo? Talvez. Mas, se eu conseguir assegurar que a maior parte delas consiga uma quantidade de felicidade boa, então isso justifica a infelicidade de alguns do ponto de vista utilitarista. É muito comum, gente, esse tipo de pensamento acontecer sempre que entra em questão a conversa da justiça distributiva. Qual é a melhor forma de distribuir os bens, de distribuir os recursos entre as pessoas? Curiosidade, galera. O Jeremy Bentham, que é esse filósofo utilitarista, eu acho que ele foi,
talvez eu esteja errado agora, isso é uma coisa que você pode pesquisar aí, mas eu tenho quase certeza, Jeremy Bentham foi o primeiro filósofo inglês a defender a descriminalização da homossexualidade. E utilizando esse raciocínio, Jeremy Bentham afirma que a proibição da homossexualidade, a criminalização desse ato que é absolutamente comum, de amar uma outra pessoa, mas que por acaso é do mesmo sexo, do mesmo gênero que o seu, para Jeremy Bentham, essa proibição produz mais dor do que prazer na sociedade inglesa. E partindo dessa noção de que felicidade é mais prazer e menos dor, ele propõe, então, que a homossexualidade deva ser descriminalizada. Olhem, então, o princípio da utilidade em ação. Vocês podem pensar agora, no nosso caso aqui da tragédia dos comuns, que eles deveriam, então, organizar um rodízio na Terra para que todos tenham acesso a elas e que para a Terra poder ter tempo suficiente para descansar, recuperar o seu vigor e continuar produzindo alimento, riqueza para as pessoas ao longo do tempo. Essa seria uma solução que o utilitarismo daria para esse problema da tragédia dos comuns. A gente tem uma terceira corrente para pensar a ética, para pensar também esse problema da tragédia dos comuns. Está aí na tela. A gente vai chamar isso de deontologia. Deon, galera, é uma palavra grega que quer dizer dever. Então, essa é uma teoria ética desenvolvida por um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, e ele vai entender que a ética não se pauta em torno da felicidade, ela se pauta em torno do dever. Vem aqui comigo. O Kant, galera, vai desenvolver um pensamento de acordo com o qual a felicidade de cada pessoa é diferente. Eu não tenho como estabelecer uma base comum na felicidade para pensar a ação ética. Ora, se cada pessoa é feliz de maneira diferente, como é que eu posso avaliar quem é mais feliz, quem é menos feliz? Como é que eu consigo fazer esse cálculo utilitarista proposto pelo Jeremy Bentham? Então a solução do Kant é diferente. Ele vai afirmar que a ação ética não é baseada na felicidade. Olha aí na tela. Para Kant, a ação ética é aquela que está de acordo com a razão e aquela que está pautada no dever. Vamos entender o que o Kant quer dizer com isso. Volta aqui comigo. Para Kant, a razão é universal. Isso quer dizer que todos nós somos animais racionais e que a razão tem um conjunto de regras, um conjunto de leis que determinam o próprio funcionamento dela. Para Kant, a ética está pautada nessas regras da razão. E ela está pautada nos deveres que a própria razão impõe a si mesmo. Aqui, a gente precisa fazer uma distinção. Uma coisa é você fazer algo por obrigação. Você está sendo obrigado por alguém que não é você a fazer algo. Vamos supor, por exemplo, que uma pessoa te obrigue a acordar cedo para estudar. Não é uma obrigação que você se impôs. É uma obrigação que está vindo de fora de você. Isso não é dever. O que é dever para o Kant? São aquelas obrigações que a nossa própria razão nos impõe. Se você se impõe o dever de acordar cedo para estudar, você está impondo um dever que você irá observar. Uma ação ética, então, ela é pautada nesse dever que a gente se impõe. E a gente pode se perguntar, então, professor, quando é que eu sei que eu estou fazendo essa imposição de dever a mim mesmo de maneira correta?
Porque eu posso me impor, sei lá, a obrigação de descansar o dia todo, eu posso me impor a obrigação, por exemplo, de matar a aula, e convenhamos, isso não é uma coisa muito positiva. Então, como é que eu sei que uma ação é ética? Quando é que eu sei que eu estou de acordo com o dever? O Kant, galera, vai pensar que esses imperativos da moral, esses mandamentos da moral, eles precisam ser categóricos. Então ele vai cunhar esse conceito que está aí na tela de imperativo categórico. O que é um imperativo categórico? É uma ação que obedece dois critérios. O primeiro critério é que ela não pode utilizar pessoas como um meio para adquirir um fim. E o segundo critério é que ela deve ser universal. Vamos desmembrar então esses dois critérios. No primeiro caso, o que Kant afirma é que eu não posso utilizar uma pessoa como se ela fosse uma coisa para adquirir um fim. Para Kant, galera, as pessoas são a finalidade das nossas ações e não o meio. Elas devem ser beneficiadas pelas nossas ações e não utilizadas como se fosse um instrumento. Então, o imperativo categórico é uma ação que, em primeiro lugar, não utiliza pessoas como um meio e, em segundo lugar, é uma ação universal. Isso quer dizer que é uma ação que todas as pessoas podem fazer sem que isso resulte em prejuízo para a humanidade. Então vamos voltar lá na questão da tragédia dos comuns. Olha aí na tela. Vamos pensar o seguinte: será que explorar a Terra visando apenas os interesses individuais é uma ação pautada no imperativo categórico? Vamos pensar os dois critérios. Ela obedece o primeiro critério? Ela utiliza pessoas como meio para a ação? Não necessariamente utiliza. Então é uma ação que pode satisfazer o primeiro critério. Mas explorar a Terra visando apenas os interesses individuais é uma ação que pode ser universalizada sem que resulte em prejuízo para a humanidade? É uma ação que não pode. Notem que isso resultaria justamente na descrição de tragédia dos comuns que o Gerrit Herden oferece. Então, galera, a partir desses três conceitos, eu tenho elementos para refletir e pensar sobre ética e para tentar achar uma possível saída para essa tragédia dos comuns, que é, infelizmente, mais comum do que a gente acha que é. Nós vivemos dentro do meio ambiente que é cada vez mais degradado por nós e cada vez mais a gente se sente pressionado por tudo o que acontece em consequência disso. O aquecimento global, a destruição dos ecossistemas, a extinção de espécies vivas e por aí afora. Portanto, é muito importante que a gente estude e pesquise isso. Vai, então, aquela receitinha de sempre. Pesquisar na biblioteca da escola, conversar com os professores, conversar com os pais, com os colegas de sala e continuar estudando e aprendendo filosofia. Eu quero dar o meu abraço para vocês e até a nossa próxima aula.